Bom, um ponto interessante e importante que a gente tem que ter em mente é a questão da topologia. Tá? A topologia ela vai informar como é que aquela rede está interligada, né? Então, está instalada fisicamente ou logicamente. Tá? Existem vários tipos de topologias. As mais comuns são topologias em barramento, tá? Que é o que? Você imagina um cabo e eu tenho computadores ligados a este cabo. Certo? Então o que acontece? Quando uma máquina transmite, ela envia informação para o cabo. Quem estiver nesta barra ou neste cabo vai ouvir esta informação. Existem vantagens e desvantagens desta topologia, né? Então, antigamente, quando se trabalhava muito com cabo coaxial, né? Então, você primeiro, para transmitir no meio desse, ninguém pode transmitir ao mesmo tempo, porque senão vai dar interferência, né? Então, eu tenho que criar um mecanismo que controle o acesso ao meio, certo? Que a gente vai estudar depois esse mecanismo, mais lá na frente. Mas, por exemplo, um grande problema que eu tenho é que se quebrasse o cabo, por exemplo, batesse no cabo ou desconectasse ele, toda essa rede parava. Até eu descobrir onde tinha ocorrido a falha, isolar essa falha e voltar a funcionar, demorava muito tempo. Okay? Então, qualquer canto, né, dessa minha rede poderia ser um problema, um ponto de falha. Uma segunda topologia que existe é a topologia em anel, onde eu tenho máquinas interligadas, porém a troca de informação entre elas, né, segue uma determinada ordem. Ou seja, se o A quiser enviar para a máquina D, provavelmente ela deve passar então primeiro para B, para depois para C, essa informação até chegar em D. E assim sucessivamente. Existem também mecanismos de acesso a esse meio para que haja a transmissão de informação. Porém, a mesma coisa ocorre, né? Então, se ocorresse alguma falha nesse meio, esse meu anel ele parava de funcionar. Existem outros mecanismos de controle dessa falha, mas não vem ao caso. O que mais utilizo hoje em dia, o que mais utilizamos hoje em dia é a topologia em estrela. Tá? A topologia em estrela funciona da seguinte forma: no centro eu tenho um comutador, ok? Então um comutador, né, onde ele vai chavear as informações, e nas pontas eu tenho os computadores, certo? Então um comutador, por exemplo, é um switch, um roteador, tá? Então o que acontece? A grande vantagem, o hub, a grande vantagem da topologia em estrela ocorre o seguinte: se houver uma falha em uma das pontas, por exemplo, a minha rede ela não para, ela continua funcionando, tá certo? Ou seja, na realidade eu acabo limitando o meu ponto de falha apenas no meu comutador, ok? Essa topologia são as três básicas. Eu posso ter uma híbrida, né, alternar entre as topologias, mas a mais utilizada é a estrela, né? Algumas vantagens a gente geralmente trabalha com cabo patrançado hoje em dia, né? E a gente, se der um problema, primeiro é mais barato, é mais fácil de ser instalado, certo? E tem uma velocidade relativamente boa hoje em dia, tá? Está trabalhando pelo menos no mínimo hoje, se for categoria 5E, em 100 megabits por segundo, tá? Bom, existe a topologia também, essa topologia física, essa é a física que a gente conversou, né? A lógica,
tá? Existe a possibilidade de eu, por mais que esteja em uma topologia física estrela, eu programar os computadores para que eles conversem entre si de uma maneira, por exemplo, em anel, tá? Então, sempre lembrando que existe essa possibilidade também. Geralmente, quando se fala em topologia física, tá certo? Claro que é importante lembrar que existe outra classificação, quando a gente fala de tipos de redes, né? Que é o tipo de rede cliente-servidor, tá? Onde eu tenho na minha estrutura uma máquina servidora e uma máquina cliente, onde esta máquina cliente faz requisições à máquina servidora, tá? E a máquina servidora ela responde para a minha máquina cliente. Então, por exemplo, quando você coloca http www, né, e dá um enter, é enviado uma requisição a um servidor web e ele retorna para você uma informação, tá? Então, essa infraestrutura aqui é o que a gente chama de cliente-servidor. Existe o que a gente chama de ponto a ponto. Ponto a ponto nada mais do que eu tenho máquinas que são tanto cliente quanto servidoras, tá? Então, tanto ela pode pedir, requisitar informação, quanto ela pode responder informações, tá certo?